1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E bilinguismo não significa que a pessoa tem duas línguas na boca. Eu sou a Ana e eu falo alemão há muito tempo, desde que eu tenho 9 anos, já estou um tempão na Alemanha. E meu filho de 4 anos fala ein Hörnchen melhor que eu. E eu percebi isso graças ao desafio da Alemanha Cast. Eu sou a Priscila e eu provavelmente vou falar ein Hörnchen melhor do que meu filho, porque ele vai falar alemão suíço. Daí sim. Sacanagem, não, mentira, eles falam alemão bem. Ele vai falar ein Hörnchen. Provavelmente foi o que eu pensei. O episódio de hoje é 10 mitos e verdades sobre o bilinguismo. Vamos discutir esses superpoderes aí de quem fala mais de uma língua. E antes de a gente ir para a pauta, vamos para os recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de a gente começar os mitos e verdades sobre o bilinguismo, eu gostaria de saber quem são vocês na fila do Biergarten. Eu sou a Ana, já apareci aqui em um podcast também sobre bilinguismo. Episódio 44. Exatamente. Já estou há 10 anos aqui na Alemanha. Sou casada com um alemão, tenho 2 filhos, o Oliver de 4 anos e a Helena de 1. E eu tô nesse desafio de passar o português para os meus filhos. É um desafio, mas também é uma delícia vivenciar isso. E eu e a Pri, a gente também tem um Instagram, que é o @meumundoem2mundos, com o 2 em algarismo. E a gente fala também, a gente passa um pouco de teoria sobre o bilinguismo, sobre o português de língua de herança. Eu passo um pouco da minha vivência com os meus filhos aqui na Alemanha. Eu sou a Priscila, eu também participei do episódio 44, junto com a Ana. Como a gente gostou muito de participar, a gente gosta muito de vocês, estamos aqui de volta. Já, boa filha, casa torna. E tenho formação em linguística, moro aqui em Zurique há 2 anos, com meu marido, ele é de Basel. E não temos filhos, mas eu estudei sobre português como língua de herança. Por isso que eu e a Ana, nós somos amigas de infância, a gente tem esse projeto sobre português como língua de herança, eu com a teoria e a Ana vivenciando na prática. Que legal. Muito legal. Eu adoro o Instagram de vocês, é muito bom. Obrigada. E que história é essa do ein Hörnchen? Bom, vamos explicar para a audiência antes, né? Existem algumas palavras, né? Algumas não, várias palavras em alemão que é um pouquinho difícil para a gente pronunciar, né? Um pouquinho? Um pouquinho, né? E uma delas é esquilo, né? Fala aí como é que é esquilo em alemão, Fernanda. Ein Hörnchen. Não sei. E a entonação certinha do R com N, assim, é difícil às vezes fazer, né? E as crianças dão de 10 a 0 na gente, não é mesmo, Ana? De 10 a 0. Eu fiz, gente. Gente, impressionante as crianças falando. Não tem como comparar com o adulto. Então eu desafiei o pessoal aí no Instagram a falar essa palavra e marcar o Alemanha Cast. E só as crianças falaram certinho, cara. Os adultos todos têm dificuldade. E eles falam com entonação, né? Fala bonitinho, porque o negócio não é só saber Eichhörnchen. Eles falam certo, eles falam com a né? A tônica no lugar certo, bem bonitinho. Ai, que sonho, né? Sim. E eu odeio falar essa palavra. Eu sempre falei, aquele bicho que não pode ser mencionado. E o mais engraçado que... Ana, você fala assim, imagina. O mais engraçado é que em inglês também é meio zoado, né?
É squirrel, né? É ruim Também de é falar. engraçado, squirrel. Esquilo é legal. Também é. Tá, Também vamos acho lá difícil. então. Vamos lá. Primeiro mito: pessoas bilíngues são mais inteligentes? Interrogação. Esse mito vai ser difícil de ser quebrado pela Pri. Não, brincadeira. Porque a Pri é fã do Oliver. Esse já começa complicado, porque aí eu tô sempre... Eu sou puxa-saco do Oli mesmo. Eu acho que ele é meio gênio, meio acima da média. Então fica complicado, porque aí... Mas tudo bem, eu vou falar que ele é muito inteligente por outros motivos, não é porque ele é bilíngue. Esse primeiro mito, é legal a gente começar com esse, porque eu defendo muito as vantagens do bilinguismo, porque elas são inúmeras, mas é muito importante a gente relembrar que os bilíngues não são pequenos super-heróis, né? Então, o que acontece é que bilíngues e monolíngues, eles têm formas diversas de desenvolvimento, né? Então, o cérebro do bebê bilíngue se desenvolve de modo diferente do cérebro do bebê monolíngue. Então, é como comparar coisas incomparáveis, né? Então, acho que aqui a gente entra no bom e velho, nem melhor, nem pior, mas diferente. Diferente, né? Então, são crianças que vão ter desenvolvimentos diferentes. Você crescer, ter contato com duas línguas desde o nascimento, faz com que você se desenvolva de uma forma diversa. Então, é isso. Não são mais inteligentes. Eles têm outras vantagens, mas mais inteligentes eles não são. Desculpa, pessoal. Mas a gente vai ser inteligente por outras formas, se for o caso, mas não porque é bilíngue. Vão ter outras vantagens aí. Na verdade, então, é diferente até a forma com a plasticidade cerebral é diferente, não que seja mais Exatamente. Não seja mais inteligente. Inteligente. Então, são outras vantagens, mas não inteligente, sei tudo mais. É isso. É bom a gente ter começado com essa. Jamais eu ainda considero o Oli acima da média. Não é. Eu já falei que não é. A Ana, acho que não. Mas eu vou pra sempre apaixonada pelos filhos da Ana, então legal. Esse tópico, todo mundo que vê uma criança bilíngue sempre vai falar que ela é mais inteligente. Sempre. Eu acho que é bem difícil tirar isso das pessoas, que ela não é mais inteligente que o outro. São coisas diferentes. Exatamente. É difícil, né? Porque eu acho que vem muito dessa ideia que a gente tem de que uma pessoa que fala muitas línguas é muito inteligente, né? Exatamente. E aí entra nisso que eu tô meio suspeita pra falar, porque realmente eu tenho formação em linguística, assim, eu gosto de línguas. Eu realmente curto muito, né, quando uma pessoa fala muitas línguas. Mas é complicado, né? Não necessariamente ela vai ser mais inteligente do que outras. Talvez ela tenha como realmente o bilíngue, ele vai ter mais facilidade para aprender outras línguas. Essa vai ser uma das vantagens, né? Mas assumir que por isso ele é mais inteligente do que uma criança que cresceu monolíngue, aí calma lá, né? Vamos lá. É uma habilidade então, extra, né? Exato, eu prefiro falar assim, uma habilidade extra. E ele realmente vai ter essa facilidade com outras línguas, mas não mais inteligente. Mas acho Vamos nos manter na modéstia, isso. Mas eu acho que no Brasil também, que o Brasilzão é um país único, né? Então todo mundo fala português, poucas pessoas têm duas línguas, né? Em casa, assim, de família. Pouquíssimas pessoas. Eu mesmo, de amigos, assim, não conheço, não lembro quase nenhum. E aí, quando você vê alguma pessoa que se vira, né? Que se dá bem em duas línguas, aí é o super-herói, né? Aí você acha, nossa, esse cara é bom e tal. Eu acho que isso vem muito, olha, muito bem pensado. Eu acho que isso vem muito dessa nossa mentalidade no Brasil mesmo. Porque são poucas as pessoas que têm a oportunidade de aprender um outro idioma no Brasil. Então, e aí quando alguém, né, fala muito bem inglês ou fala outras línguas, a gente fala, nossa senhora, essa pessoa, né? Meu Deus, muito inteligente e tudo mais. Acho que vem mesmo dessa mentalidade nossa de que realmente, poxa, poucas pessoas têm essa oportunidade no Brasil. Sem dúvida. Então, concluindo aqui, é mito. Mito! Não é verdade. São outras habilidades. Calma lá. Você trabalha na área de saúde no Brasil e tem interesse em trabalhar na área aqui na Alemanha? A escola de alemão Sprache und Wissen, da professora Ludi, não conta somente com cursos de alemão geral, mas também com cursos específicos para profissionais de saúde, com vocabulário e lições focadas para quem deseja trabalhar na área em alemão. Para saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Ludi no Instagram, através do @aludfonseca. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Adultos não conseguem se tornar bilíngues. Verdade ou mito? Ai, mito! Vem aqui, trago boas novas. É possível. Você aí sofrendo, achando que é tarde demais, velho demais para aprender alemão.
deixa de ser preguiçoso. Mas é difícil mesmo. É claro, então, assim, uma coisa tem que ser dita, né? Claro que vai ser mais difícil do que uma criança que teve um bebê que teve contato com 2 línguas desde o nascimento, é claro. Entra aqui a plasticidade cerebral, que o Tomás já falou. Então, realmente, adultos têm uma plasticidade cerebral diferente, né? Plasticidade cerebral é essa capacidade do cérebro de mudar de acordo com novos estímulos e novas necessidades. Então, isso é verdade. A gente fala muito existe um período crítico, né? Que depois desse período fica mais difícil aprender línguas e aprender outras coisas novas. Isso é fato, isso já é comprovado. Mas não conseguir se tornar bilíngue, isso é mito. Qualquer pessoa pode aprender qualquer língua em qualquer momento da vida. É só uma questão realmente que vai ser mais difícil do que é para uma criança, isso sem dúvida. Porém, é importante citar também que os adultos eles têm algumas vantagens que uma criança às vezes não tem, né? Por exemplo, os adultos eles têm uma consciência linguística maior. Então, ele tem mais consciência da língua dele, isso vai ajudá-lo a aprender outras. E pode ser que ele tenha motivações, às vezes, que as crianças não têm. Então, ele quer aprender uma língua para o trabalho dele. Sim. Ou ele quer aprender uma língua porque ele quer se comunicar com as pessoas na língua do país onde ele mora. Então, isso pode dar para ele, né, uma motivação para ele aprender aquela língua que, para uma criança, a gente vai ter que trazer, a gente vai ter que convencê-la de que a língua é importante para ela. É outro processo, né? Que é o desafio da Ana, né? O adulto já sabe, né, a importância, né? Interessante isso. Que é importante aprender a língua, né? A criança, ela tem que achar legal. Ela tem que achar legal. A gente já tem consciência de que vai ser importante e para que isso vai ser útil pra gente e tudo mais. Então é isso, né? E uma criança não, a gente tem que convencer. Tem que fazer se interessar pela língua, né? Até interessante tu falar isso, Pri, porque várias pessoas, eu conheço vários adultos que moram há muitos anos aqui na Alemanha e não aprenderam alemão porque falam que são velhos demais pra aprender. Então, gente, não pode. Tem que acreditar que é possível. É triste isso, né? Porque realmente eu entendo a insegurança que bate e de já saber que o alemão não é uma língua fácil. Então, parece que a montanha fica alta demais, né? Pra gente chegar lá. Mas, não pode, tem que acreditar, de verdade. Eu acho que tem que ter em mente que a gente nunca vai precisar falar como um alemão, né? Falar como um nativo. A gente vai falar sobre isso depois, né? Só é bilíngue quem fala como nativo. Então, assim, não tem como colocar isso como objetivo. Eu quero falar perfeitamente como um alemão fala. Não é esse o objetivo, mas você saber se comunicar seria muito legal, né? E essa é uma montanha que é possível de ser escalada. Sim. Tem que acreditar de verdade. Não desistem, é possível aprender alemão. É possível. Então, é de pouquinho em pouquinho, né? É trabalho de formiguinha, mas é importante acreditar que é possível, assim, que é. Eu queria indicar o episódio 43 do Alemanha Cast, que a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre mitos e verdades, sobre aprender um novo idioma. A gente falou sobre essa questão toda também da motivação, né? Que muitas vezes para uma criança ver o valor daquilo, eu não sei como é que é o Oliver contigo, Ana, mas para criança eu acho que é difícil ela ver aquilo como uma utilidade, né? Talvez só ver o pai e a mãe falando e para ela talvez, mas a língua secreta da família, né? Como é que é isso aí? Então é difícil porque ele não tem a única exposição que ele tem ao português sou eu, né? Ele não vê o português como útil, né? Ele não sabe ainda. É lógico, meus pais falam, mas agora a gente tá um ano sem ir pro Brasil, sabe? Então realmente, então eu tenho que fazer ele se interessar, né? Isso a gente vai falar mais pra frente também. Mas você tem que achar legal o português. Então é complicado. Por isso que eu acho legal essas iniciativas que tem de reunir brasileiros, crianças no exterior, que nem a nossa queridíssima madrinha Bárbara aí, que tem o projeto. Exatamente. Você pode falar um pouquinho do projeto da Bárbara? Posso. Ela reúne, né, algumas crianças da cidade que ela mora, que é Münster, uma vez por mês. Começou presencial, acho que o primeiro encontro foi presencial. Infelizmente agora, por causa do Covid, ela tem feito online, mas é tão legal a ideia e ela se prepara tanto. Ela faz jornalzinho e distribui para as famílias. Ela tem feito também um calendário. Olha, ela tem feito um trabalho sensacional. E no encontro, ela distribui atividades, eles leem um livro e depois eles fazem algumas atividades com relação ao tema do livro. É muito legal mesmo. Muito legal. Parabéns, Bárbara, pelo trabalho. Mesmo. É legal, aí expõe a criançada também, né, com outras crianças que falam o mesmo idioma e fica
né? Todo mundo pode interagir, eu acho importante isso. Foi muito gratificante para ela ver a interação das crianças também. Foi bem bacana. Legal. Então, é mito, né? Os adultos conseguem se tornar bilíngues. Mito, pessoal. Bora estudar alemão, juro que vai dar certo. Acenda uma vela. Tudo bem. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próximo mito. Pessoas bilíngues são dicionários ambulantes. Esse é bom, hein? Não só pessoas bilíngues, mas assim, quem estudou letras sabe o sofrimento que é a pessoa chegar com você com uma palavra, pra você com uma palavra completamente maluca, falar, o que significa isso? Não sei, eu sou dicionário. Na faculdade de letras a gente não é, hoje a gente vai aprender toda a palavra da letra A, vamos lá, primeiro ano letra A, segundo ano Meu Deus do céu. Pri, você é minha gramática ambulante, desculpa. Eu ajudo, faço o que eu posso, mas assim, não, né? Mas então, pessoas bilíngues são dicionários ambulantes. A Ana vivencia muito isso com o Oli, né? Das pessoas quererem... como que você fala em português isso? Como que é essa coisa em português? E a expectativa delas, né? Que ele responda rápido, mas é difícil. E ele para, assim, acho que deve ter um bloqueio até pra gente, né? Não dá? Eu tava até falando isso com uma amiga dela. Nossa, às vezes quando me perguntam eu fico tão nervosa que daí dá branco, daí que eu não consigo mesmo. Nossa, daí, total. Porque a gente não é uma tecla, né? Não é, né? Troca de canal e pronto. Isso. Acho que hoje em dia, porque como a gente quase ninguém mais usa dicionário, a gente poderia, não sou um aplicativo, né? Eu não sou um aplicativo de tradução, não sou o Google Tradutor. Eu acho que vem isso, principalmente na questão de uma criança bilíngue, né? Ela aprendeu as línguas, ela aprendeu as palavras e tal, contextualizadas, né? Ninguém chegou e falou pra ela, olha, assim é assim, isso chama assim essa língua. Não, ela aprendeu a língua, é aquisição, né? Foi natural, não foi aprendizado, que você aprende na escola, no curso de idiomas, é aquisição. Então ela aprendeu aquilo que adquiriu, né? Naturalmente. Adquirir naturalmente até pleonasmo com requisição já quer dizer que foi um processo natural. Então, isso é complicado para a criança. Às vezes você chegar e falar para ela, não quer dizer que ela não saiba, é só porque não funciona assim. E outra, né? Dependendo da idade dela, ela nem sabe, ela nem tem a consciência de que são duas línguas diferentes, assim, por isso você tá perguntando para ela. Não é? Como fala isso em português? Como assim, como fala isso em português? Mas é lógico, né? Às vezes na brincadeira eu falava assim, eu mostrava vários vídeos, como que o papai fala isso? Daí ele falava em alemão. E como a mamãe fala isso? Daí ele falava em português. Essa é uma pergunta inteligente, porque é como o papai fala, como a mamãe fala, e não como é isso em português. Sim, é diferente, né? Sim, bem diferente. Total. Total. Então mas é impressionante. Às vezes, quando eu falo com ele, né, eu falo em português, agora fala pro papai, né? Daí ele pega e fala na maior naturalidade, assim, né? Porque a gente tá numa situação bem natural. Daí ele pega e fala em alemão. Exatamente o que eu falei em português. Ele traduziu sem nem perceber. Que louco, Meu Deus, que fofo. Muito fofo. Ai, gente, tem que... Eu falo pro Tomás, essas crianças que falam português e alemão é muita fofura. É muito fofo, meu Deus do céu. Eu me derreto. A cada vídeo do Oli eu me derreto, porque é muito bonitinho. É muito legal, é muito bacana. E aí, é isso. Então, né, não quer dizer que se ele não te responder na hora, assim, de baixo, pronto, como que fala isso em português? É porque para eles são formas de comunicação, não funciona assim, né? Um aplicativo de tradução do Google, né? Então vamos perguntar como a mamãe falaria, como o papai falaria, que é uma pergunta mais legal. Ou na brincadeira, né? Se tiver alguma coisa, mas assim, essa expectativa de a criança saber, ou nós adultos, né?
Sim, Às vezes nos perguntam alguma coisa, uma palavra em alemão, eu tenho que traduzir, que eles querem, às vezes querem saber alguma palavra em português. Depende do contexto. Tem coisa que você tem que falar a frase inteira em português para traduzir uma palavra em alemão, porque depende do contexto. É difícil, Eu sempre pergunto, assim, mas o que você quer falar? Eu quero falar isso. Tá, então é assim. Porque, só traduzir direto, às vezes não faz sentido, né? Tem várias coisas. E aquele negócio, né? Às vezes você fica nervoso, daí você não sabe, daí dá branco. Exatamente. Então, mito! Porque ninguém é um dicionário ambulante. Então, muito menos pessoas bilíngues. Próximo mito ou verdade. É garantido que uma criança irá aprender o idioma dos pais? Bilinguismo é um bem garantido? E aí, a Ana tem horas pra falar sobre isso. Imagina, porque só ela sabe como é difícil. Então, eu acho que isso vem, de novo, né, dessa questão da expectativa, né? As pessoas têm uma expectativa assim, mas a sua mãe é brasileira? Como assim você não fala português perfeitamente? Então, querido... Veja bem, não é bem assim. Não, veja bem, né? Então, até onde a gente sabe, língua não é transmitida pelo DNA, né? Então, acho que não é assim que funciona. Eu acho que tem uma expectativa, né? E as pessoas acho que idealizam muito, né? Isso. Ele nasceu na Alemanha, a mãe é brasileira, eles falam 2 línguas em casa, ele vai falar português e alemão, eles acham o bilinguismo maravilhoso, e é mesmo, mas é um trabalho por trás bem grande, e não é um bem garantido, porque se eu só falar com ele, e ele entender, eu não tentar envolver mais do que só falar, ele entender e eu achar que isso tá tudo bem, possivelmente ele vai ser um bilíngue passivo, ele vai entender, ele só vai entender e ele provavelmente não vai falar. Eu tenho que fazer muito mais para passar disso, né? Eu conheço bastante gente que é tipo casal brasileiro-alemão e tal, e as crianças entendem tudo que eu falo em português, por exemplo, mas não respondem um A em português pra mim. Respondem tudo em alemão. Não falam uma palavra em português e entendem mas tudo. Entendem tudo. Entendem tudo. É exatamente o bilinguismo passivo, né? Então, aí tudo bem, aí, ok, isso acontece mesmo sem grande esforço, porque é só você falar português o tempo todo, né? E aí só falar na sua língua. Às vezes acontece até da pessoa não saber falar alemão. E aí ela só tem realmente como falar português com os filhos, não é nenhuma questão, né, de uma escolha consciente só porque ela não aprendeu alemão. Às vezes tem esse caso também. Mas aí vai ser um bilinguismo passivo, porque, como a Ana falou, você precisa de muito mais para fazer uma criança saber, né, aprender, conseguir adquirir a língua e falar português e tudo mais. Então isso não vai ser passado assim facilmente. Não é só porque a mãe é brasileira, né? Tem um grande trabalho por trás também, né? Não é só achar que... Né? Eu até... Antes de morar na Alemanha, eu imaginava que as crianças que morassem aqui todas falassem português e alemão. Só que eu vi que não tem nada a ver. O que a gente pensa lá no Brasil aqui é totalmente outra realidade. É que você tá exposto, né? Imagina, que nem eu falei, né? O idioma secreto, né? Só mamãe e papai falam isso, né? Idioma secreto. Tipo, como assim? Né? Então você precisa mostrar que tem um mundo todo e um valor naquele idioma, né? Sim. Então, só fechando esse, então, não é garantido que uma criança irá aprender o idioma dos pais, né? Isso é um mito, né? Mito. Não é garantido, não é garantido. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E qual é o próximo mito ou verdade, Ana? O bilinguismo não exige esforço. E
Da criança, eu acho que realmente não existe esforço do Oliver, exige esforço do Oliver, mas exige o meu esforço. Eu que dou duro aqui. Que esforço. E a gente vai pro Brasil, quando a gente foi pro Brasil, ai, que gracinha, ele falando português, que lindo, né? Ele que faz o show ali e eu tô aqui nos bastidores, ralando pra falar português com ele, que ele fale português, e eu invento o botão na orelha dele, falo, deixa eu apertar o botão do português pra ver se você fala português. Trazendo tudo, né? Trazendo filme, trazendo música, trazendo livro, inventando as brincadeiras, né? Difícil. Eu faço, é difícil, eu tenho que envolver pra ele se sentir motivado, né? Eu tenho que falar toda hora com ele, né? Não tem, lógico, às vezes você tá cansado, e tem isso também, tem tempo. E às vezes também você não tá com aquela paciência, né? Você não quer ficar falando todo o tempo, né? Então você tem que ter paciência e para explicar também as coisas, né? Quando ele não entende alguma coisa, explicar com todas as palavras que eu conheço em português para ele tentar saber o que é aquilo. Então você tem que ter paciência, tem que explicar. E o tempo também é muito pouco tempo. Né? Se você for pensar no meu dia, a gente tem 2 horas juntos, né? Não é muito. Comparado com a exposição que ele tem no alemão, né? Com o alemão, né? Então, mas a gente canta bastante, a gente lê bastante também juntos. Então, eu gosto. Ele tinha uma época, por exemplo, que ele não gostava de ler em português. Graças a Deus foi bem rápido e passou. Daí eu lembro que toda vez que ele me pedia um livro, eu falei, claro, eu não tinha tempo. Não tinha, mas eu lia. Sim. Eu lia, ele mostrou interesse, eu não consigo nem falar não pra ele. Não consigo nem falar não, né? E no teu caso, a família do teu marido, ele só tem contato com alemão? É só tu que fala português? Nossa, imagina o desafio que é. Sim. Quando a gente vai passar o final de semana na minha sogra, daí o português já dá uma baixadinha já. Porque é mais contato ainda, né? Que é mais, daí lá eu acabo falando também, né? Mais alemão, então é complicado. Então, exige esforço. É muito doido, né? Até, tipo, às vezes fico o dia inteiro em reunião, né? Eu trabalho só em inglês, né? Fico o dia inteiro em reunião aí falando. Aí chega a Fernanda em casa, quase falo inglês com ela. É difícil, a gente tem que mudar a chave, né? Porque tá tão já acostumado. Imagina uma criança, né? Então, sem dúvida. Então exige esforço. Bilinguismo sempre exige esforço. A questão é de quem. Então, se você está aprendendo como adulto, vai exigir de você. Se você está crescendo bilíngue, vai exigir da mãe, do pai ou dos dois. Quem quer transmitir a língua. Então, vai sempre exigir esforço. A questão é de quem. Exatamente. Se for pra mim ok, que ele só entenda o que eu fale, eu posso continuar. Tipo, só falo fácil, com né? ele. Exatamente, né? Mas eu tento envolver em tudo. Eu acho. E, por exemplo, fazer brigadeiro... Não, vamos fazer brigadeiro, vamos enrolar o brigadeiro. Daí eu conto uma história que eu também fazia com a minha mãe, o brigadeiro, né? Enrolar também é uma coisa que eu também gostava de fazer quando eu era criança. Eu acho que a gente tem que passar isso, sabe? Pra ele gostar do português, querer falar, enfim. E quando é que você vai convidar a gente pra comer brigadeiro? Beijinho, eu adoro fazer. Beijinho? Pergunta pra Pri. A Pri vem pra cá sempre tem primeiro que ela sempre veio. Por isso que ela veio nos aniversários. Eu descobri. Acaba você. Tá bom, pessoal, foi legal. Valeu, próxima. Acaba você de ser desmascarada. Descobri, é por isso. A Pri sempre vem nos aniversários, ela sempre pega um brigadeiro. Anos e anos e anos. Quem nunca encheu o bolso do brigadeiro, né, amigo? Sempre parecendo com uma bolsa, né? Sempre parecendo com uma bolsa maior nas festas. Por quê? Em dias normais com uma bolsa menor. Não, e aqui em casa é obrigatório, gente. Aniversário tem brigadeiro. Óbvio, né? Tem brigadeiro. Festa de crianças. Esse aniversário do Oliver foi o primeiro que foi com as outras crianças, né?
Ninguém conhecia, mas eu fiz mesmo assim, eu fiz pra mim. Certo, tem que fazer. Quer dizer, pra mim e pro Oliver, né? Mas eu fiz, né? Tem que ter, festa de brasileiro tem que ter. Eu sempre falo pro Tomás, quando a gente ter filho aqui, se tiver morando aqui, eu também vou ter brigadeiro. Certo. Nossa, gente, tem que ter. Como assim, né? Sim, não tem como. Como assim? Não faz sentido. É muito esquisito. Então é parte da nossa tradição. E é muito importante, né, passar isso, porque é a nossa história de vida, é a nossa cultura. Né? Não é só o brigadeiro, tem mais coisa por trás. Bilinguismo não exige esforço? Isso é um mito. Mito! Exige muito! Exige muito esforço. De alguém tá aí se esforçando. Quem tá na mesma situação que eu, sabe? É tipo a edição do podcast, né? Exatamente, alguém tá aí se esforçando porque deu certo. Vamos para o próximo, então. Bilinguismo atrasa a aquisição linguística das crianças? Esse é famoso, hein? Esse é polêmico, eu acho. Esse é muito polêmico. E eu entendo por que a polêmica ocorre. Porque a gente vê entra naquela questão, né, de comparar monolingue com bilíngue. Então você pega o Oliver aprendendo português aqui, né? E uma criança monolíngue falando português no Brasil. É claro que o estágio de aquisição não vai ser o mesmo, né? Puramente, é uma questão matemática. As horas de exposição né, do Oliver ao português são infinitamente menores do que as horas de exposição de uma criança ao português no Brasil. Então é matemático, realmente o estágio de aquisição linguística do Oliver no português vai ser diferente por conta disso. E do alemão também, porque também vai estar dividido. Então as interações comunicativas da criança as interações estão divididas em 2 línguas. Então, sim, isso vai ser, como a gente falou, vai ser um processo diferente. Mas é importante falar que isso não vai levar a um atraso de fala, porque esse é o medo dos pais, né? Então eu entendo a polêmica. Realmente vai ser um processo diferente, mas quando a aquisição aconteceu, né, quando chegar no estágio mais avançado de aquisição, a criança vai chegar lá com 2 línguas. Então esse que é o legal da história. Então tem que tomar cuidado com isso. Acho que eu entendo a ansiedade dos pais em relação a isso. É muito complicado. Né, paternidade e maternidade já vem com tantas inseguranças e você vê que o seu filho talvez está demorando para falar mais ou está demorando para formar frases, aí é muito fácil culpar o bilinguismo, né? Então, a gente, infelizmente, muitos pais recebem esse conselho, essa orientação, às vezes até nas escolas, né? As pessoas falam, a professora ou a diretora, ou enfim, falam, por favor, para de falar em português com sua criança, está deixando... Sério? Né, isso acontece, isso eu pude ver na pesquisa, né? Que eu fiz aqui na Suíça, na Alemanha, no Brasil também. As pessoas falam, eu passei por isso, falaram para eu parar de falar com o meu filho em português, porque isso estava atrasando o desenvolvimento dele, ou casais que criam os filhos bilíngues português e inglês no Brasil, né? Foram orientados assim. Isso, e super preocupados, param então de falar com a criança naquela outra língua e perderam a oportunidade de criar uma criança bilíngue por conta desse mito. Os pesquisadores têm demonstrado nos últimos anos que não tem nada de errado ou desviante. Nada de desviante acontece quando uma criança entra em contato com 2 línguas desde o nascimento. Pelo contrário, a gente vai ter vantagens linguísticas, cognitivas, culturais, sociais, várias. Então, não é isso que as pesquisas têm demonstrado, não é puro achismo, isso é baseado em pesquisa séria, de autores sérios, de que o bilinguismo não provoca atraso na fala ou na aquisição linguística, nem nada disso. O que a gente tem que pensar é que realmente talvez tenha de ter uma maior paciência em relação ao processo, pelo fato das interações estarem divididas em 2 línguas, né? Faz sentido. É isso. Mas pensar que é um investimento, porque quando a aquisição estiver em outro estágio, a criança vai chegar lá com 2 línguas. Com certeza. E daí, sem tanto esforço quanto se fosse frequentar uma escola de idioma do zero. E mais barato também, né? Poxa, muito mais barato. Então, essa é uma grande vantagem. Mas engraçado isso que você falou de professores não falarem para só falar um idioma, né? Porque eu já vi amigos aqui na Alemanha, professor do kindergarten, falando exatamente o contrário. Ainda bem. Você que fala português, fale português com seu filho. O alemão, ele tá morando aqui, ele vai aprender. Né? Ainda bem, olha só, uma pessoa esclarecida, né? Isso olha a diferença que isso vai ter na vida de uma pessoa, né? Como você pode influenciar essa herança que você vai transmitir para o seu filho, falar a sua língua
isso pode ser quebrado por uma pessoa, por um profissional que não tem esse conhecimento, né? De que, então é muito legal isso. Eu fico muito contente de saber que tem gente bem informada, né? E passando essa informação para os pais de que ele vai ter vantagens, não desvantagens. Fico feliz. Legal. Com certeza, é muito importante, né? Porque as mães, os pais, eles ficam bem seguros às vezes, né? Quanto a isso. Então é realmente muito importante ter uma orientação de um profissional, muito bom mesmo. E uma coisa interessante, por exemplo, o Oliver, você sabia que quem falava o que com o Oliver, né? Por exemplo, ele era bem pequenininho, né? Nariz, barriga, ele falava boca, era em português. Mas bicicleta, carro que era alto, fada, era em alemão. Ai, que fofura! O pai tava brincando, você sabia, né? A parte, o pai, né? A parte, tipo, né? Do carro, da bicicleta. Mas boca, barriga. Aí o vocabulário dele dependia do contexto, né? Depende do contexto. Muito legal. Mas ficava bem claro. Mas é não só criança, né? Eu vejo por mim, né? Que às vezes, tipo, no trabalho alemão, assim, eu consigo me virar, né? Só que vou discutir outras coisas, ela simplesmente não tem o vocabulário, né? Então... Nossa, acontece muito. Então não é só as crianças que passam por isso, não. Definitivamente não. Acho que tem muito a ver com essa coisa também do que a gente tá falando de dicionário ambulante, né? Então, às vezes, isso às vezes determinar o nível da pessoa na língua, porque às vezes ela tem um nível muito alto em um tema, né, em um contexto, e um nível mais baixo em outro contexto. Vai depender muito da profissão dela, vai depender do que ela... Não é? Do cotidiano dela. Então, isso tem que ser levado em conta também, né? Na hora da gente pensar se uma pessoa é bilíngue ou não. Se ela sabe se comunicar, ela é bilíngue, né? Sim. Então, concluindo, bilinguismo atrasa a aquisição linguística das crianças, verdade ou mito? Mito! Mentira, é mito! Esse eu acho o mito mais perigoso de todos. Pelo amor de Deus. Não. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Crianças que são bilíngues ficam cansadas mentalmente? Ai, gente, esse daí é muito engraçado. Porque... Acho que já temos a resposta. Gente, é muito curioso, porque pra gente, pelo amor de Deus, né? Não, mas ainda tem isso. Isso eu pude ver na pesquisa também, com alguns professores que eu entrevistei, falando, eu vejo que as crianças às vezes, ficam um pouco cansadas, né? De estarem indo de uma língua pra outra. Pelo amor de Deus, não. Eu acho que pra elas é normal. Não, eles conhecem assim, Não acontece, é um erro de querer comparar. Quando a gente transita de uma língua para outra, a gente tem de mudar de uma língua para outra. Se é uma língua mais difícil para a gente fica cansado, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, mas não é a mesma coisa com uma criança. A cognição de uma criança é outra. Se ela for, então, uma criança que cresceu com aquelas duas línguas, pelo amor de Deus, ela nem, de jeito nenhum, isso não tem cansaço. Isso também é comprovado por pesquisa. O que a gente tem que levar em consideração é que, principalmente se você pensar na idade da criança, para ela, os limites entre uma língua e outra não são tão claros assim, né? Eles são bem mais fluidos do que a gente imagina. Então, tem isso também, que às vezes, ela não tá indo de, agora eu vou falar português, agora eu vou falar alemão. Ela quer falar, né? Ela tá só pra ela tá só se comunicando. Ela tá só se comunicando, ela não tá indo de uma língua para outra. Então é um pensamento nosso esse, né? É um pensamento adulto mesmo, eu acho, né? É um pensamento até porque a gente quer ser bem assertivo na comunicação, a gente quer falar a ideia do jeito e tal, não sei o que, explicar de uma forma, e a criança fala, né? E tem medo de errar também. Isso, nossa. Sim, aí tu fica pensando na gramática e não sei do que, cara. Não. Fala aí. Não, isso não vai ser uma preocupação para uma criança. Né? Exatamente. Peraí, agora é acusativo. Agora é isso, boa. Tá certo. Mas nós adultos cansamos, né? Nós cansamos. Muito. Nós cansamos. Nossa Senhora, sim. Então, concluindo esse mito, crianças que são bilíngues ficam cansadas mentalmente, verdade ou mito?
Mito! Não, cansa sua criança de outras formas. Isso não vai gastar a energia dela. Mitaço. Vamos para o próximo, então. Bilinguismo é um fenômeno puramente linguístico? Esse também. Ai, Ana, esse a gente gosta, né? Esse é ótimo. A gente tem um exemplo ótimo também, que é o nome do nosso blog, né? Do nosso Instagram, né? Do nosso Meu Mundo em Dois Mundos. Não é só uma língua, é o mundo inteiro. Então, é o meu mundo, que seria o mundo do Oliver, tipo, né? Que foi nossa inspiração. O mundo do papai e o mundo da mamãe, entendeu? Porque é o mundo inteiro. É o que envolve cultura, envolve a língua, envolve a comida, envolve música, envolve brincadeiras na língua, enfim, tudo. Isso, exato. O mundo inteiro. É isso mesmo. Então, tradições. Sim. Exatamente. Ser bilíngue não é só saber sabe falar duas línguas, né? Então, não vai ser só essa vantagem que a criança vai ter se ela querer ser bilíngue. Então, é todo um mundo de coisas, né? Por isso, nosso nome, O Mundo em Dois Mundos. Marqueteira vocês, viu? E, né, inserindo aqui, ali. Mas com certeza, né? Uma vez você falando outro idioma, você consegue entender um ponto, consegue ver um mundo totalmente diferente, né? Tipo, você entendendo um pouco a cultura do alemão, você olha talvez a mesma notícia de uma perspectiva diferente do que uma, né? Totalmente. Então, é todo um mundo que se abre, não só de outros livros que você vai poder ler, filmes que você vai poder assistir, mas observar o mundo da perspectiva de outra cultura, né? Tudo muda quando você aprende outra língua ou você cresce uma criança bilíngue e tudo mais. Então, língua, tem que pensar também que língua e cognição não são duas coisas separadas. Então, qualquer mudança em uma vai influenciar a outra. Então, está tudo conectado. E aí, nisso entra também a cultura, isso entra também as relações sociais. Então, o bilinguismo nunca vai ser um fenômeno puramente linguístico, porque língua não é separada de todo o resto. Claro. Né? Língua tem tudo. Sim, então, tanto quando a gente aprendeu alemão há quantos anos atrás, no colégio, né? A gente também tinha bastante de cultura, né, Pri? Eles passavam bastante pra gente. Isso foi bem bacana, assim, sempre tinha nas festas, sempre tinha sim, tinha festa, verdade, tinha isso. O hino também, sempre tinha os 2 hinos que a gente escutava toda sexta-feira. Quando era dia da unificação da Alemanha, eles faziam um discurso sobre isso. Tinha sim um esforço. Interessante. Era bem legal. Tinha sim um esforço de trazer as comidas típicas, né? Quando tinha as festas da escola, tinha comidas típicas e tal. Isso foi bem bacana, acho que foi um grande diferencial. Porque aí não é só, né, uma língua, não é só vocabulário e gramática, isso é uma língua, acabou. E voltando a falar aí de comida, se não fosse assim, o Oliver não iria conhecer feijoada e brigadeiro, né? Exatamente. O que ele estaria perdendo. O que ele estaria perdendo, esse menino? Que triste é uma vida sem feijoada e brigadeiro. Tá louco? Também acho. Então, é por isso que eu falo, eu falo, né, que ele é brasileiro e alemão. Então, em vez de falar que ele é brasileiro e alemão, eu falo, ele gosta de brigadeiro e gosta de bratwurst. Exatamente. Eu pego essa parte da comida, né, que é comida é muito forte, né? Numa cultura. Nossa. Demais. Então, para concluir, bilinguismo é um fenômeno puramente linguístico? Verdade ou mito? Mito! Não, envolve um mundo inteiro de coisas. Próximo mito. Só é bilíngue quem fala perfeitamente 2 línguas. Falamos brevemente sobre isso no outro episódio 44. Ouça o episódio 44. Exatamente. Falamos sobre isso, que, né, os autores não têm consenso, né, sobre o que é considerado um indivíduo bilíngue. Então, alguns falam que é só quem fala 2 línguas como um nativo, e outros vão falar que é quem é bilíngue, quem se comunica em 2 línguas, né? E é isso que os autores têm defendido mais frequentemente nos últimos anos, que é você se comunicar. Então, acho muito importante isso. Essa questão da expectativa, né? Tanto na hora de criar uma criança bilíngue, quanto no momento de aprender um idioma já adulto, né? Muito importante pensar que
O objetivo não é que seu filho fale como uma criança brasileira, né? Uma criança que nasceu no Brasil. O objetivo não é que você fale como um alemão. O objetivo é você saber se comunicar, vai ser importante para você, né? Então, e não pensar que você vai só vou me considerar bilíngue quando eu estiver falando como um alemão. Sem sotaque nenhum. Falando Einhörchen perfeitamente. Perfeitamente, exato. Exato, então assim, isso não pode ser o objetivo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que você ter um sotaquezinho estrangeiro é um charme, né? Nossa, sem dúvida. Tipo, as pessoas ficam olhando, mas essa pessoa é da onde? Cara, sem dúvida. Eu sou dessas. Eu acho que assim, que sotaque mostra identidade, mostra... Tem tudo a ver com a sua história de vida, mostra que você veio de um outro lugar, que você teve outras experiências. Nossa, assim, é isso. Eu realmente... Então, eu faço, né? Comecei o podcast fazendo piada com o alemão suíço, mas, gente... É muito bacana, porque realmente mostra como... Poxa, é um outro país, né? É um outro alemão, é uma outra história, é uma outra... Sim. Então, eu e a Ana, a gente tá sempre, né, zoando do sotaque do meu marido. mas é muito bonitinho. É muito engraçadinho, né? É uma outra coisa, é um outro... Então, gosto de sotaques, mesmo dentro de um mesmo país, né? Todos os sotaques brasileiros que a gente tem. Sim. E acho que isso é questão de identidade. Então, eu sou defensor dos sotaques. E acho que é isso. Acho que uma coisa é você não conseguir se comunicar na língua. Outra coisa é o sotaque. Se o seu sotaque não tá atrapalhando pra pessoa te entender, acabou. Não tem por que você achar que é ruim, né? Eu conheço um baiano, ele mora em Heidelberg, né? Uma cidade aqui próximo. Ele fala, eu moro em Heidelberg. Eu acho o máximo, cara. Eu falei, cara, que legal isso, cara. Muito legal. Muito bacana. Eu acho maravilhoso. Eu acho isso. Acho que você sabendo se comunicar é isso. Você é bilíngue. É isso. Sim. Então, só é bilíngue quem fala perfeitamente duas línguas. Verdade ou mito? É um mito. Mito. E vamos defender os sotaques, que é muito legal. Também acho. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Próximo mito. Misturar palavras de idiomas diferentes é sinal de falta de domínio. Sim. Ana, fala um pouco sobre como é isso com o Oli. Quando ele mistura as línguas. Ele tem misturado bastante, né? Agora, eu não acho ruim, porque é melhor do que, acho que, só falar o alemão. Porque... E é bonitinho, porque quando ele tem segurança, que é uma palavra que ele tem segurança em usar, que eu falo bastante com ele usa essa palavra, né? Então ele vai falar, provavelmente ele fala no contexto alemão e daí ele usa aquela palavra, ou quando é uma palavra que a gente coloca muito. Então no Brasil, eu lembro no ano passado, a gente falava, era piscina, tipo, você fala, não tem uma palavra tão legal nem piscina em alemão. Tem Schwimmbad, mas até meu marido fala... piscina é bem mais legal. Não. Piscina. Então ele fala, wollen wir in die Piscina gehen? O sorvete, que era uma palavra que a gente usava, meu pai ama sorvete, então era uma palavra que a gente estava usando, tipo, praticamente todo dia. Então, wollen wir sorvete? Então é sorvete. E aqui também, mesmo aqui, tipo, é bem raro ele falar ice, porque ice também é fácil, mas ele fala sorvete. Sorvete é mais legal então, também. Tem alguma, eu vou falar pra você. Então, e agora o que ele começou bem engraçado, ele faz as frases, às vezes em português, eu corrijo ele, mas ele faz as frases em português na ordem do alemão. Já vi crianças falando. Ele já falou, pode você fazer tal coisa? Daí eu, sim. Né? Sim. Mas ele tem 4 anos, eu tento corrigir para depois, né? Pra dizer que o português é diferente, mas... Isso é bem comum, né? A gente chama de code switching, que é quando você, né, mistura essa mistura das duas línguas. Então, code switching não é sinal de que houve uma falha na aquisição ou algo do tipo. É muito importante a gente lembrar que a aquisição é processo, não é produto acabado.
Então, a gente está sempre em processo de aquisição da língua, né? Mesmo porque a língua não é um produto acabado, a língua é um organismo vivo, Sim. né? Tem constante mudança. Então, a gente está sempre aprendendo algo na nossa própria língua também. Então, tanto com palavras que a gente desconhece, assim, realmente que palavras difíceis ou pouco usadas, quanto palavras novas. Então, pelo amor de Deus, a gente vê o WhatsApp de qualquer adolescente falando em português, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade. Difícil, né? Porque são várias palavras novas. Então, isso é importante lembrar. Que a língua não é... Né? Eu sigo uma pessoa no Instagram, ela é brasileira, que é alemã, que mora no Brasil, e ela tava falando nos stories esses dias, falando, meu Deus, como vocês são criativos nesse país. Todo dia ninguém inventa uma palavra nova. Então eu vou olhar no dicionário, não existe. Daí eu falo, pois é, né? Veja você. Muito legal. Muito legal. O português brasileiro é muito... É uma língua é dinâmico, né? Ela é muito dinâmico, sim. É reflexão da cultura também, então é bem bacana pensar nisso. É um idioma muito dinâmico. Essa então, palavra que você usou aí é uma palavra já complicada, né? Bacana, eu já vejo um tiozão falando, né? E a Fernanda pega no meu pé, que uma das minhas palavras favoritas é falar bacana. Eu falo que eu sou tiozão mesmo. Bacana é realmente já nossa idade, né? Bacana isso aí, né? Bacana denuncia a idade. Já dá pra ter uma ideia. E por sinal, esse episódio tá muito bacana também, né? Mas ainda é melhor do que supimpa, hein? Supimpa. Aliás, como vocês falam, no Sul tem outras palavras, não? Eles não usam tanto bacana, ou falam também, ou falavam, não sei. Acho que a galera fala mais legal, eu acho, do que bacana. É né? legal. Eu ia pensar. É mais legal. Eu já sou tiozão, né? Eu falo bacana, né? Eu falo bacana. As mesmas da mesma época. Porque é muito engraçado, porque o português, em Portugal, legal não é bacana, né? Legal é só porque a coisa está dentro da lei. Da lei, né? Então é muito engraçado. Eu falo, isso é legal. Aí eles falam, isso é legal. Não é ilegal. Mas, voltando. Então, a aquisição da língua é processo. Então, quando uma criança mistura as línguas, não é porque ela não sabe falar aquela palavra naquela língua, é porque ela acha que aquela palavra se encaixa melhor pro que ela quer expressar. É basicamente isso. A criança bilíngue, ela tem muitos recursos linguísticos disponíveis para ela, né? Pelo menos o dobro de recursos linguísticos do que uma criança monolíngue. Então é isso. E isso acontece e vai acontecer com a gente também. Essa história de vou marcar uma termine. É isso que eu ia falar agora. Eu amo falar português com quem fala alemão. Eu gosto de usar as palavras que eu acho mais adequadas. Então, às vezes, eu coloco um termine. Exatamente. Termine. Eu falo pro Tomás, não tem mais como não usar termine na nossa vida. Não tem mais. Não tem. Porque é uma palavra que a gente entende. Poderia a gente falar ou uma consulta, se for com um médico ou psicólogo, né? Ou um horário, uma hora marcada. Uma hora marcada. É tipo a história da piscina, né? É bem mais legal a piscina, né? E é bem mais legal termine. Que nem outra coisa é quela, né? Eu falo quela. Eu não falo porão, não falo nada. Eu falo quela. Tá no quela. Não é? Porque eu acho que sim, total. Acho que é isso. A gente tem os recursos linguísticos. Não quer dizer que a gente não saiba falar porão. Não quer dizer que o Oliver não sabe falar piscina em alemão, pelo amor de Deus. Mas só porque naquele contexto faz muito mais sentido pra ele. Então, Fer, acho que você perguntou isso pra gente no outro episódio. Tinha alguém que você conhecia que tinha essa preocupação, né? A Bárbara. Sim, a Bárbara. Era a própria Bárbara. Era a própria Bárbara. Isso. Que era essa preocupação de usar... Dois idiomas na mesma frase. Na mesma frase. Mas então é isso. Acho que não pode ser uma preocupação muito grande. Acho que é legal, se até os pais se preocuparem com isso, eu acho legal falar, é isso que você quer dizer, sabe? Falar, sei, acho verdade, não sei. Se achar necessário, assim, não sei, se estiver com medo que a criança... Mas acha, então é a água que você quer, né? Se ele falar, quero Vassa, não sei. É a água que você quer. Acho importante, acho legal para reforçar o português. Mas não ficar com essa preocupação. Realmente não... Quando o Oliver falava, olha o alto. Olha, daí tu olhava... Se ele falasse isso pra mim, eu ia olhar pra cima. Porque tá alto. Eu ia ficar olhando pro teto assim, daí... Eu adoro fazer essas coisas com as crianças. Tá alto hoje. Posso me abaixar aqui um pouquinho? Tem 1,80 m.
É isso, não pode ser traz a palavra se você se sentir mais seguro, mas não pode se preocupar muito com isso. Exatamente. Então, misturar palavras de idiomas diferentes é sinal de falta de domínio? Verdade ou mito? Mito! Não é assim. E antes de finalizar o episódio, vamos para as dicas do Alemanha Cast. Eu começo. Minha dica, falando sobre idioma, alemão e tudo mais, eu vou indicar um podcast. O podcast se chama Auf Deutsch Gesagt. É um podcast bem legal, assim, ele é um nível um pouco mais alto e para quem tá aprendendo alemão, B2 para cima aí. Basicamente, ele entrevista pessoas ou ele lê alguma coisa e ele divide o programa em duas partes. A primeira parte é esse conteúdo, né? Por exemplo, entrevistando uma pessoa. E ele pega a segunda parte, volta na conversa e vai passando gramaticalmente o que foi dito na conversa. Então ele explica por que a pessoa usou isso, ou ele explica algum vocabulário e tal. E é bem legal, assim, pra quem tá aprendendo idioma aí. Bem bacana. Auf Deutsch, bem bacana, hein? Bacana. Bem legal. Bem legal. Como chama mesmo? Auf Deutsch Gesagt. Genau. Muito legal. É, muito bacana. Bom. Muito Gostei bom. também. A minha dica de hoje é uma série que está disponível no Netflix, Dogs of Berlin. É uma série que passa em Berlim, é super interessante para quem conhece Berlim também, porque vários pontos turísticos acaba mostrando na série. É uma série policial, é uma linguagem que é um pouco, às vezes, um pouco pesadinha, né? Mas enfim. Isso, mas dá pra entender o alemão. Pra treinar alemão, a gente gostou. Uma série curtinha. E casa bem com o episódio, porque a gente falou que um idioma não é só idioma, mas sim uma cultura, você entender como um país funciona. Legal. E nessa série passa certinho a turma dos turcos, a turma dos nazistas e a turma da polícia que tá investigando o que aconteceu. Então é interessante, assim, pra quem mora aqui, às vezes tu fica... Os alemães acharam um pouco forçado, um pouco pesado, mas eu gostei. Eu falei sobre a série com o meu professor, ele não gostou. Não, primeiro que eles já torcem o nariz pra série alemã, né? Eles já não filmam alemão, eles já falam que não é bom e tal, mas essa aí é bem boa, eu gostei. Mas eu acho que vale a pena assistir. A minha dica é de um livro que está disponível na Amazon, aqui da Alemanha. Eu acho o máximo isso. Tem um livro do Saci na Amazon, aqui na Alemanha. Saci Pererê? Chama O Saci, e é para ler. Tem uns versos lindos da Camila Salotto. É para ler, recortar e brincar. É muito bacana mesmo. Tem uns versos. As páginas estão em preto e branco para você pintar. E daí tem os sacis para você recortar. É muito bacana, eu adoro divulgar esses projetos que estão ao nosso alcance aqui, né? Que é na nossa língua, é muito bacana. E esse projeto tá no Instagram, que é da Camila, da Fabiana e da Kelly. Chama @YKeka com K. Nós vamos deixar disponível também o nome. E tá disponível na Amazon. Muito bacana. Super interessante. Legal. Muito bacana mesmo. E eu adoro divulgar essas coisas que, né, estão ao nosso alcance. Que a gente pode trazer o português para dentro de casa. Legal. E com a cultura brasileira, né? Exatamente. Super legal. Bacana mesmo. Eu leio bastante as lendas pro Oliver, que tem a versão da Turma da Mônica, que é um pouco mais light. E o Olha, adoro o Saci. E outra, eu queria fazer uma dica de turismo, porque o leste da Alemanha às vezes fica um pouco esquecido. Porque eu moro em Eisenach, quem não sabe, é o leste da Alemanha, fica bem no meio na Alemanha, na verdade, mas é no leste. E aqui, para os lados de cá, tem Dresden, que é uma cidade muito bonita. Muito bonito. Perto dessa região de Dresden tem uma região que se chama Sächsische Schweiz, que é uma região mais montanhosa para fazer caminhadas do Wandern, né? Que os alemães tanto amam. E é uma região maravilhosa. A gente foi 3 anos atrás e vale muito a pena. Legal. Vou deixar o link. Está na nossa lista. Fica na divisa com a República Tcheca. Eu tenho a dica de hoje. É um filme. É um filme alemão chamado Ele Está de Volta. O título original é Ist wieder da. É um filme de 2015 que, infelizmente, não está disponível na Netflix, nem na Suíça, nem na Alemanha, mas na Netflix do Brasil. Então, eu sei que vocês têm muitos ouvintes do Brasil, então eles podem assistir lá. E, com certeza, está disponível em outras plataformas, aqui e na Alemanha. É uma questão de dar uma fuçada aí. Às vezes na Amazon. Ou na Amazon Prime, né? Pode ser que sim, pode ser que seja disponível.
em outras plataformas. Eu assisti pela Netflix quando eu estava no Brasil. É uma comédia dramática, sem dar spoiler, mas é basicamente o Hitler acordando nos dias de hoje e ele acha que as coisas estão como estavam antes, quando ele estava no poder. E ele não entende, então, como que ele não é mais, como ele não é mais quem está lá. E, então, é sobre isso. Tem vários momentos muito engraçados, é realmente bem legal. Mas é uma comédia dramática porque tem momentos, claro, tensos também. Eles vão visitar lugares em que as pessoas ainda defendem o nazismo e tudo mais. Então, acho legal. Acho divertido, acho que vale a pena e acho que traz... acho legal pela reflexão que traz, né? De pensar que o Hitler foi eleito, né? Ele não... Pessoas o país estava numa situação difícil e muitas pessoas acharam que realmente ele era a melhor solução para o país. Sim. E ele sempre deixou muito claro quais eram claras as intenções dele. Então, assim, tem esse questionamento de que, vocês me consideram um monstro, mas então eu fui eleito. Vocês sabiam mais ou menos do que vocês estavam escolhendo. Né? Então, acho legal a reflexão que traz, e realmente muito engraçado. O ator tá muito bom. Acho que vale a pena. É a vida ele está de volta. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, adoramos. Na segunda participação, voltaremos. Com certeza. Sempre disponíveis. É muito legal participar, bater papo com vocês e trazer... a gente espera que as informações sejam úteis, né, para as pessoas, principalmente para quem está inseguro em relação a criar uma criança bilíngue. Né? A gente sempre fala, maternidade e paternidade já vem com tantas inseguranças. Então, se a gente puder trazer pelo menos isso de segurança, de que você vai estar fazendo essa decisão certa, se você é uma criança bilíngue, a gente fica muito feliz de trazer as informações para vocês. Muito obrigada, pessoal. Valeu, galera. Então, obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. Este podcast foi editado por Play Áudios.